Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de grande aprendizado. Esperemos nós que tenhamos a capacidade e as condições de poder apresentar o assunto à altura do tópico. Quando nós somos convidados a conhecer o Centro Espírita, nós somos constantemente convidados a nos tornarmos pessoas melhores. E o objetivo maior desses convites constantes é nos auxiliar em nossa missão maior na vida, o nosso propósito maior, que é a nossa evolução espiritual. E nós começamos a ouvir as palestras, começamos até participar dos cursos, e nos motivamos. E ficamos realmente interessados, e queremos aprender, e queremos ler. Nós que não líamos muito, começamos a nos interessar até por ler. E ouvimos falar de tantos livros incríveis que nos inspiram, que nos auxiliam. Aí ouvimos falar dos romances de Emmanuel, que é a vida superior em vida real, história real, e nos inspiramos. Aí começamos lá. Ou lemos Ave Cristo, lemos há 2000 anos, e falamos assim, nossa, como é que essas pessoas puderam agir dessa forma? O que aconteceu dentro delas que deu a elas tremendo poder a ponto de darem os testemunhos que deram. E nós falamos assim, chegou a minha hora, eu estou pronto, eu quero melhorar. E nós vamos lá. Começamos com pequenas mudanças. Dentro de casa, nos tornamos mais amáveis, até mais educados. Somos mais compreensivos, mais cordatos. As situações da vida já não nos impressionam de forma a nos colocar para baixo. Nós a compreendemos no nível de que a ideia é nos auxiliar a crescer e a limpar a nossa ficha espiritual. Então, nós compreendemos os desafios e até mesmo os problemas da vida de uma forma muito diferente, como sendo realmente o reflexo da lei maior, que é a lei da ação e da reação. Nós vivendo no presente, o que construímos no passado, mas aí vem o Espiritismo, nos dá a esperança e a consolação de que esse mesmo presente, que essa mesma lei pode funcionar a nosso favor. E nós, nesse presente, podemos começar a construir um novo futuro. E vamos lá, exercício daqui, posições diferentes ali, começamos a falar com um pouco de mais calma, começamos a sintonizar melhor os nossos pensamentos, fazer melhores escolhas em termos de televisão, de internet, de YouTube, de FaceTime, de Face isso, de Facebook, de Face World, de Face everything. E nós sentimos a diferença, sentimos a mudança, porque o bem-estar é real. A qualidade da nossa vida melhora. Mas, entusiasmados, passa um mês, passa 2, passa meses, e, de repente, às vezes no primeiro, no segundo ano, nós começamos a ver que o nosso entusiasmo e a nossa motivação não é suficiente para manter a energia interior para nos auxiliar a nos levantar quando a gente cai, porque a gente descobre que a gente cai. E a gente não entende. Como é que a gente volta atrás em atitudes antigas quando você já não era mais tão histérico dentro de casa? De repente começa a se ver histérico de novo. Você já tinha se tornado uma pessoa mais equilibrada. As pessoas estavam até olhando mais você meio que diferente, falando, nossa, que prazer encontrar, conviver. Tenho até prazer de voltar para casa de novo, meu marido não é mais resmungão. Minha mulher, não sei, até mais bonita ela está.
Eu faço uma bagunça na cozinha, ela olha com bom humor e fala, nossa, que interessante, foi uma bagunça diferente. Enfim, tudo diferente. Os filhos sentindo-se mais felizes em casa. Nossa, mamãe não está nervosa hoje, mamãe não está isso. Nossa, até saem do buraquinho do quarto deles e falam, parece que está mais agradável a atmosfera por aqui. Muito bem, mas de repente, você se vê dando ataque histérico, você se vê resmungando, você se vê reclamando da bagunça da cozinha, mas esse marido não aprende mesmo, essa vida, eu estou aqui me dando meu exemplo, enfim, a gente se vê retornando aos padrões antigos. Você fala, não é possível. Eu fiz tanto esforço, eu estava tão melhor, a família estava mais harmoniosa, as coisas estavam começando a acontecer. E eu agora escorrego aqui, escorrego ali, parece que virou uma cascata e eu não consigo mais me reequilibrar. O que está acontecendo? Você pergunta, puxa vida, então isso não é para mim. Isso é mesmo uma história para os espíritos lá do há 2000 anos, o livro há 2000 anos, o romance Renúncia, o espírito de luz incrível da Alcione, dando exemplos de vida, de bom humor, de resistência inacreditável. Você fala, não, isso aí é para espírito elevado. Não, eu não estou conseguindo. Passa 2 anos, passa 3, puf, eu não estou lá ainda. Aí te dá aquela depressão, você fala, ai, gente, não é possível. Aí você vai começar a pesquisar. Por que será que uns acertam, uns conseguem, uns continuam uma vida inteira e eu aqui estou no meu barco meio que afundando? Então, vem aí a informação, meus amigos. Nem sempre é apenas falta de motivação, nem sempre é apenas falta de informação, nem sempre é apenas falta de vontade. Nós, na realidade, encontramos obstáculos nesse processo de renovação do que nós chamamos no Espiritismo de reforma interior, de reforma íntima. Nós vamos verificar que os obstáculos nem sempre são de natureza imaterial. Na realidade, eles são bem materiais e bem perto da gente. Na realidade, estão dentro do nosso próprio corpo. Nós vamos verificar de todos os nossos obstáculos, o primeiro e o maior se encontra dentro de nós. Você fala assim, isso eu já sabia. Não, mas você não sabe como. E eu espero e acredito, na realidade, que essa palestra vá acrescentar bastante no entendimento de si próprio. Em primeiro lugar, vamos aí fazer os disclosures, né? Apresentar as referências. Todo esse material foi trazido do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde nós nos colocamos, onde temos a fundação, a sede, a fundação, o aparato da doutrina espírita. E como o Espiritismo tem uma visão global do conhecimento, e ele caminha com a ciência, e encontra na ciência, na realidade, a confirmação das suas afirmações iniciais, nós hoje temos, na ciência moderna, na ciência do século XX, um aparato inacreditável de confirmação das verdades espíritas. Então, que fique claro que, em termos de ciência moderna, 90% desse trabalho foi tirado de um dos meus heróis modernos. Nós temos alguns gigantes na atualidade. Um deles é o Dr. Joe Dispenza. Esse foi o primeiro livro dele, que foi um best-seller. Por muito tempo, um pequeno livro, como vocês podem ver. Depois desse livro, ele já escreveu vários outros. E nós, basicamente, nos utilizamos em termos de vídeos, e se eles funcionarem, vocês vão ver, senão eu vou fazer a referência onde vocês encontrarem na internet. Em termos de vídeo, nós
fizemos excertos de uma apresentação que ele fez no TED Talks. Okay? Então, dadas as referências devidas, os créditos devidos, vamos aí ver se nós conseguimos dar conta do material. A mente. A mente tem uma definição moderna bastante interessante. Não é? Se nós formos encontrar a ciência tradicional, que é uma ciência materialista, vai dizer que a mente é produto do cérebro. Quem criou a mente é o cérebro. Se você for entrar em contato com a tecnologia de ponta, que é o início da aceitação desse novo paradigma científico, nas ciências espiritualistas, a ciência espiritualista com base, com noções que vão além da matéria, nós vamos encontrar pesquisas, trabalhos que hoje não só demonstram, não apenas evidenciam, alguns deles provam que a mente não é fruto do cérebro, não é produto do cérebro propriamente dito, mas a mente é produto da consciência. Você fala, consciência e mente não é a mesma coisa? O que eles chamam de consciência é o que nós, espíritas, chamamos de espírito. Então, para nós, espíritas, a mente é produto do espírito. O cérebro é apenas a expressão dela. Percebe a diferença? Então, a mente é produto do espírito. Se você tiver um cérebro debilitado ou atrofiado, o seu espírito não poderá expressar-se da forma ideal, terá uma mente perturbada, conturbada e doente. Ele não vai conseguir passar até a sabedoria do próprio espírito. As noções, um dos trabalhos, apenas para citar alguns, da ciência espiritualista moderna, que leva à noção de que a mente não é fruto do cérebro, não é produto do cérebro, são os avanços que nós encontramos na medicina, em termos na área das neuroimagens. Então, nós vemos ressonâncias magnéticas, PET scans, PECs, scans os mais variados, onde você pode ver a mente em ação, a mente acontecendo, você vê a mente acontecendo. Você vê também resultados de pesquisas do efeito placebo e do efeito nocebo, que mostra que, na realidade, a mente pode ser alterada pela vontade, até alterando, nos que conseguem entrar num nível superior, conseguem até alterar a própria bioquímica do corpo. E isso para não falar das experiências de quase morte, onde existe uma quantidade significativa de cientistas atuais, de médicos, de neurologistas e psiquiatras, estudando a consciência após a morte, nem que seja por alguns minutos. Existe um estudo atual com mais de 2.000 pacientes em mais de 25 hospitais entre a Europa e os Estados Unidos, que estão ajuntando o resultado das experiências de quase morte, onde eles já chegaram a uma conclusão inicial. E fiquem sentados, porque se vocês levantarem, alguns de vocês podem cair. Ou melhor, cair não, né? Cair, né? A gente levanta, cai. Hoje já está constatado, com esses mais de 2.000 pacientes, nós estamos falando de 2 continentes, uma quantidade incrível de médicos e cientistas, já conseguiu se constatar que
quando a pessoa tem a experiência de quase morte, não há como explicar fisicamente, porque o cérebro está parado, está morto. Não tem como funcionar. Não tem que dizer, isso é alucinação da mente. Não existe, o cérebro está morto. Já temos condições de confirmar que, por questão de alguns minutos, poucos minutos, coisa de 20 minutos, aquilo que você é continua a existir. Eles não chamam isso de espírito, eles não têm nenhuma pretensão filosófica, religiosa, mas hoje eles já dizem, não se sabe o que sai do corpo, essa coisa existe por alguns minutos. Isso nós já sabemos. Gente, isso é um avanço inacreditável. Cientistas, a ciência real, cientistas materialistas, sem nenhuma pretensão filosófica, afirmando que aquela coisa que está lá no corpo saiu e continua a existir, pelo menos por alguns instantes. E aí, você encontra essa entrevista, por sinal, eu posso dar as referências mais tarde, foi feita por algumas das networks tradicionais, eu não sei se é CNN ou outra tão grande quanto. Enfim, então, nós estamos vivendo num momento ímpar, mostrando, confirmando aquilo que nós já sabíamos, mas confirmando a nível científico e, sobretudo, trazendo referências àqueles que não acreditam na existência após a morte do corpo físico. Mas a neurociência, especificamente, ela faz uma afirmação em termos da mente que é válida. Gente, são 20 para as 8, estou muito preocupada que eu não vou terminar essa palestra. Mas eu vou tentar. E se eu não conseguir, vocês aguentam uma outra palestra, continuação? Muito bem, então vamos ver. São 52 slides. Não, mentirinha. Mentirinha, eu só estou no primeiro, mas tudo bem. Olha cá. A neurociência afirma que a mente é o cérebro funcionando. Que a mente é o cérebro em ação. Um cérebro trabalhando. Em termos de espírito encarnado, isso é verdade. Porque quando nós estamos encarnados, olha o que eu falei. O espírito, que é você, está encarnado aonde? Nas nuvens, no seu corpo. Então, em termos de espírito encarnado, essa afirmação da neurociência é totalmente válida. E nós vamos explorá-la daqui a pouco. Mas, em termos gerais, nós podemos ir com a definição geral, tradicional, melhor dizendo, da mente, que a mente é o conjunto de todas as nossas faculdades cognitivas, que envolvem a memória, a linguagem, a percepção, a consciência, o pensamento, a capacidade de análise. Olha para a pessoa do lado. Quantas cabeças você está vendo? Você está vendo uma cabeça só. A pessoa tem um cérebro só, você também. Mas, na realidade, nós temos 3 cérebros. Se nós formos analisar propriamente. Nós temos aqui a parte exterior do cérebro, onde que a gente vê todas aquelas aquelas minhoquinhas, que ficam muito feio. Muito bem, numa palestra científica chamada de minhoquinhas, as circunvoluções cerebrais, não é? Essa é a parte exterior do cérebro, é onde você pensa, e eu também. Tem aqueles que não pensam muito, mas está acontecendo lá. Na parte mais interior do cérebro, nós temos um outro cérebro chamado do cérebro emocional. Então, essa parte exterior do cérebro é chamada do neocórtex. Aliás, todos esses cérebros, vale lembrar, né, que formam o nosso cérebro único dentro do crânio, é um computador. É um computador. Mas é um computador
biológico. E se nós formos analisar cada um desses cérebros propriamente, porque eles têm funções diferentes e atuações diferentes, nós vamos ver que cada um tem a sua própria história, a sua própria determinação, a sua utilização, especificação. Então, de todos os cérebros, o mais novo em termos da evolução biológica do homem é o córtex. O mais antigo é o que está na base do cérebro, na base do nosso crânio, que é o cerebelo. Aqui no cerebelo, nós temos o nosso inconsciente. Todas as nossas reações automáticas, batimentos cardíacos, peristálticos, respiração, tudo acontece sem você nunca nem imaginar que isso está acontecendo. Todas as suas reações da química do corpo, tudo acontece automaticamente, regulado por esse cérebro, que é a sede do nosso inconsciente. O cérebro exterior, que é o córtex cerebral, o neocórtex, ele é o mais desenvolvido, o mais especializado, tem o formato de uma noz, não é? E é a sede do nosso consciente, é o nosso ser pensante, consciente. O cerebelo é o nosso cérebro inconsciente. Esses cérebros, em termos de fisiologia, têm inclusive nomes variados. O cérebro mais desenvolvido, que é o neocórtex, é chamado do cérebro mamífero. O cérebro mais antigo, em termos da evolução biológica, é também chamado do cérebro reptiliano. Você tem como que um réptilzinho dentro de casa, ou melhor, dentro da casa interior, haja vista que algumas pessoas são verdadeiras cobrinhas. Não é? Muito bem, mas dentro do cérebro nós temos um outro cérebro, que esse é o cérebro das nossas... Eu ia falar cobras, serpentes, ficava muito forte. Eu chamei cobrinha, fica mais carinhoso. Muito bem. Então, dentro do nosso cérebro, nós temos o cérebro emocional, o cérebro límbico, que controla todas as nossas reações químicas. Né? Controla toda a parte química do nosso corpo. Ele também é chamado do sistema límbico, do cérebro emocional ou do cérebro químico. Esses 3 cérebros, na realidade, são responsáveis por 3 capacidades do espírito humano. A capacidade de pensar, a capacidade de sentir e de ser. Então, você pensa com o seu neocórtex, com o seu córtex cerebral, você sente com o cérebro límbico, e você vai ver que você finalmente acaba sendo a sua essência, o que é você de verdade, de forma automática, aquilo que já é parte de você, a sua segunda pele, com o cérebro, com o terceiro cérebro. Dentro do nosso cérebro, nós temos coisa de 100 bilhões de células. Nós chamamos as células nervosas de neurônios. Vamos lembrar lá da escola, terceiro colegial. Mais de 100 bilhões de neurônios. Gente, são muitas células. A gente não consegue nem imaginar uma quantidade nesse nível. Então, vou dar uma exemplificação para vocês. Se nós considerarmos os neurônios como uma folha de papel e colocarmos um em cima do outro, estacando um em cima do outro, vai dar uma distância de 5.000 milhas, ou, em termos de quilômetros, de quase 9.000 quilômetros. Nós estamos falando da distância entre São Paulo e Paris. Então, dentro da sua cabeça, mesmo que você nunca conheceu Paris, você tem a distância de Paris na sua cabeça. Muito bem, o cérebro adora aprender. Ele adora coisas novas e toda vez que ele aprende algo novo, bom, ele se conecta. Ele se conecta e nós vamos chamar isso de fazer uma nova sinapse. A sinapse, essa região entre 2 células nervosas, não é? E você pensou, conectou.
Basicamente é isso. Você pensou, conectou. Você pensou, formou uma sinapse. Todo mundo pensando? Formando novas sinapses. Se você estiver aprendendo, a formação das novas sinapses serão em cima daquilo que você está aprendendo de novo. Então, se você é aquela pessoa, a vida é hoje, ontem, depois, para que ler? Para que aprender coisas novas? A vida está ótima do jeito que está. E para que mexer? Você vai estar lá com o seu cérebro a cada dia diminuindo literalmente de tamanho. Mas aquele, como esse público aqui, né? Vocês são bárbaros, né? Vocês são bárbaros, ativíssimos. Então, o seu cérebro está sempre, só não cresce mais porque o seu crânio não permite. Mas está lá, crescendo. Então, não sei se vai funcionar, mas se funcionar, vai ser muito interessante a gente ver o que acontece dentro da gente. Então, vamos ver? Olha aqui. Está acontecendo, ó. Você tem um neurônio aqui. Você tem um neurônio aqui, formou a sinapse. Quer ver de novo? Olha aqui ela, sabia que ela ia aparecer. Olha aqui, então, ó. Começando de novo, hein? Ó, aqui é uma célula nervosa, aqui é a outra. Eles vão se grudar já já, ó, vão se conectar já já. Ó, de novo. Deram as mãos. Deram as mãos. Formou uma sinapse, ok? Então, nós, obviamente, não vamos nos referir aqui a uma célula nervosa. Certo, gente? Possível. Por quê? Por quê? Onde está o meu passador aqui de slide? Porque quando nós aprendemos algo, você não está falando numa célula, você está falando em milhares de células. Tá? Então, toda vez que a gente aprende algo novo, não é? Nós formamos uma nova sinapse e a gente vai ter essa noção nova. Aprender é formar novas sinapses. Tá certo? Todo mundo comigo? Aprender qualquer coisa nova, nós vamos formar novas sinapses. E, quando isso acontece, o nosso cérebro fisicamente muda. Se você não aprender nada, o seu cérebro não vai mudar. Se você não aprender nada, o seu cérebro não vai mudar nada. Se você constantemente aprende coisas novas, você constantemente está formando novas sinapses e constantemente o seu cérebro está se modificando. Porque o cérebro é estático, é rígido. O cérebro é o quê? É plástico. Daí veio a expressão quase, né? Não é elástico porque não chega a ser maior do que o próprio crânio, porque ele o define. Mas o cérebro é plástico, ele é moldável, ele se modifica. Então, a noção de que não se ensina truques novos a cachorros idosos não é válida para o ser humano. Porque não importa a idade em que você estiver, o seu cérebro vai se modificar, vai para melhor, vai ter um update se você aprender coisas novas. Então, você aprende uma nova receita culinária, você aprende um novo instrumento musical, você aprende ensinamentos novos no Evangelho. Você aprende uma língua nova. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e estamos aprendendo uma língua nova. Então, toda vez que nós temos um aprendizado, um pensamento, nós temos um grupo de células que se organizam, que se unem e são responsáveis por aquele pensamento. Então, imagine quantos pensamentos nós temos desde o dia que nós nascemos, crescemos e vivemos. Nós temos bilhões de células nervosas e temos bilhões de células neuronais, de conexões sinápticas que vão formando verdadeiros circuitos. Verdadeiros circuitos. Então, todo pensamento, a cada pensamento, há a formação de um circuito novo.
Então, você tem aqui o circuito de andar de bicicleta, você tem aquele de escolher um novo caminho para o seu trabalho, você tem o circuito de saber digitar, você tem um circuito de aprender, de saber português, e você está aprendendo inglês. Então, vamos usar a língua nova como um bom exemplo. Existe um princípio na neurociência que diz: os neurônios que disparam, eles literalmente disparam um circuito, uma projeção elétrica, uma descarga elétrica, né? Literalmente. Né? Então, toda vez que você dispara um pensamento, você forma uma sinapse, certo? Muito bem. A cada pensamento, você não tem uma célula só. Então, você tem um grupo de células, né? que, na realidade, funcionam com verdadeiras fiações. Então, da mesma forma que a gente tem as networks, as redes elétricas, as networks, os circuitos elétricos, nós temos os neurônios que, estão pensando a mesma coisa, eles se unem aqui. Então, nós estamos aqui formando, nós estamos aprendendo inglês, então, estamos formando novas sinapses. Maravilha. Mas como é que você não lembra, amanhã ou depois, o que você aprendeu ontem? Porque a coisa ainda é muito nova na sua mente. As sinapses não estão realmente fortificadas uma com a outra. Mas quando você pratica essa nova língua, essa sinapse se fortalece, se solidifica, aquela relação se intensifica. É quase como uma relação entre duas pessoas. Quanto mais nós nos comunicamos, melhor a relação, mais sólida a relação é, mais intensa a relação é. Mesma coisa os neurônios. Quanto mais eles se comunicam, mais aquela relação se solidifica. Está claro isso? Então, se aprender é formar uma nova sinapse, lembrar, praticar, é mantê-la. Se aprender é formar uma nova sinapse, lembrar é manter essa mesma relação. Então, olha, apaga essa luz, por gentileza. Aqui nós temos um grupo de células nervosas e nós vamos ver um pensamento se processando no meio dessas células, ok? Vamos lá. Estão todas disparando o tempo todo. Acabaram de ver? Ó, vamos de novo. Ok. Vamos de novo. Ó, vocês vão ver um flash de light. Ok? Vou voltar ao slide anterior. Então. Olha, ele vai acontecer aqui nessa parte superior direita, ok? Para vocês, esquerda. Olha aqui. Os neurônios estão... Você viu, sentiu? Isso é um pensamento. Vocês acabaram de ver um pensamento em vida real. Você pensou, tem esse flash de light, essa conexão nesse sistema nervoso. Por gentileza, a luz de novo. Muito bem. Interessante, né? A gente vê em vida real. Veja que avanço, né? Que avanço nós temos condição de ver o pensamento acontecendo. Muito bem. Nós temos, dentro da nossa cabeça, tantos circuitos, tantas networks, tantas redes neuronais responsáveis por pensamentos diferentes, com tanta eletricidade, que nós poderíamos dizer que dentro da nossa cabeça nós temos mais energia do que todos os celulares do mundo inteiro juntos. Tem gente que não tem nada na cabeça, mas, olha, mesmo não tendo, ainda tem alguma coisa. Muito bem. Olha, vamos tentar ver agora uma network em ação, em vida real. Apagando a luz, por gentileza, de novo.
Olha aqui. Elas, literalmente, as sinapses se unindo, acontecendo em vida real. Isso é você pensando em várias coisas diferentes. A cada ideia, a cada sentimento, a cada experiência, tudo registrado, tudo se movimentando dentro do seu próprio ser. E aí, acende a luz, por gentileza. E aí nós temos aquele conceito inicial que nós vimos, não é? Que a mente é o cérebro e a ação, e vimos que isso faz sentido para nós espíritas, porque o espírito está encarnado. E o mais importante para nós, pelo que nós aprendemos até agora, é que na formação de novas sinapses, na formação de novos circuitos, o cérebro fica estável ou se modifica? Ele se modifica, literalmente. Toda vez que fazemos o nosso cérebro funcionar de forma diferente, estamos transformando, não aparece aí, a nossa mente. Estamos transformando a nossa mente. Toda vez, atenção de novo. Vocês estão comigo? Sim. Estão prestando atenção? Sim. Ok, então vamos lá. Toda vez que nós transformamos o nosso cérebro, porque estamos pensando de forma diferente ou aprendendo algo diferente, nós estamos, o quê? Modificando o nosso cérebro. Muito bem. Vocês estão indo muito bem. Aí entra você. Você tá louco para aprender coisas diferentes. Você é século XXI. É um espírito de ponta, não é? É tecnologia avançada do mundo superior. Então, está aqui todo mundo, não é? Nós começamos a frequentar o centro espírita e começamos a aprender coisas novas. Só que aqui existe algo a mais. A mesma coisa que você e eu aprenderíamos, uma palestra ouvida através de uma mídia social, através de um YouTube, não tem o mesmo impacto. Porque aqui nós temos a presença, a energia, a vibração de espíritos, de uma capacitação espiritual que nós não temos noção. Então, é importante você assistir palestras, claro, pela mídia, pela internet, óbvio, mas a presença sua dentro de um centro espírita, física, é imensamente produtiva e o seu aproveitamento da palestra não é geométrico e sim exponencial. Porque esses espíritos transformam a nossa mente. Eles atingem pontos do nosso inconsciente, nos auxiliando a lembrar de situações em que aquela palestra está relatando e nos auxilia a mover as coisas da nossa alma, estagnadas por muito tempo. Então, é sobre o impacto magnético superior das energias do amor, da energia superior desses espíritos que nós nos transformamos de forma muito mais intensa sob o impacto da presença deles. E aí você começa a ler. E você começa a ler, e você começa a frequentar o centro espírita, você já pensa que já está no nosso lar. Pelo menos você pensa que já não está no nosso lar, dá vontade de estar lá. No que você está com vontade de ir para as colônias superiores, ou melhores do que a que nós vivemos nesse mundo, você despertou finalmente o desejo de evoluir. Você quer evoluir. E você vai fazer por onde? Aí você começa a ler, você começa a estudar, você começa a participar de cursos, você se envolve. E começa a ver a vida e as pessoas de forma diferente. Toda vez que nós compreendemos algo intelectualmente, teoricamente, filosoficamente, e colocamos e resolvemos colocar aquela informação, aquele pensamento, aquele aprendizado em prática, você não só está modificando o cérebro, mas como você está tendo muito mais do que essa experiência física, você está tendo uma experiência de vida. Porque lembremos-nos que, quando nós aprendemos, nós formamos novas sinapses.
Mas quando nós lembramos, ou seja, quando nós colocamos em prática, quando nós aplicamos, nós fazemos o quê? Nós mantemos e intensificamos aquelas conexões cerebrais. Só que agora tem algo que eu não havia comentado. Quando nós aplicamos, quando nós colocamos na prática o que já compreendemos intelectualmente, filosoficamente, a conexão não só se intensifica, como ela libera uma substância química que vai cair no seu segundo cérebro. Você está pensando, tudo isso está acontecendo no seu córtex. Mas quando há a solidificação ou a aplicação daquele aprendizado, nós vamos ter a liberação de uma substância química que vai para o segundo cérebro. Quem é o segundo cérebro? É o cérebro emocional. A substância química que se forma se chama emoção. Você vai ter uma emoção. Toda vez que você aplica algo, você tem uma experiência física. Você sente um prazer ou um desprazer físico, mas você sente, é físico. A emoção é sempre física. A emoção é sempre no corpo. Os sentimentos são da alma, a emoção é do corpo. Você teve uma experiência, você viveu aquela experiência, houve uma solidificação daquela experiência, a liberação daquela energia química reflete no corpo em forma de emoção, o seu corpo está mudado, está transformado por aquela experiência. Só que tem uma coisa, existe a nossa mente não sabe a diferença entre algo vivido e algo imaginado. Então vamos pensar que essa experiência seja uma experiência negativa. Então, toda vez que quando você viveu a experiência, você teve uma emoção negativa, de grande desprazer, marcante. Mas quando você pensa naquela experiência, você vai liberar a mesma substância química que vai fazer você se sentir do mesmo jeito. O cérebro não sabe a diferença do que é vivido na realidade e o que é imaginado. O seu corpo vai reagir da mesma forma. Experiências vividas no passado estão tão presentes no presente com o mesmo mal-estar que causadas porque você vive pensando nelas. E você pensa, 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 não é à toa que você se encontra doente. Você encontra com inflamações diversas do corpo, ou casos mais graves, doenças mais graves, ou doenças físicas. Você começa a apresentar sintomas reais de ansiedade. A ansiedade é mental? É psíquica? Coisíssima nenhuma. A pessoa sua frio. O coração bate muito forte, dá um bolo no estômago. Você pensa que vai desmaiar, morrer, é físico. Porque você, consciente ou inconscientemente, está vivendo alguma coisa. Ou auxiliado a lembrar de alguma coisa por um espírito que conhece o seu passado. Se a experiência é agradável quando você viu tal pessoa, que você se interessou, você viu de novo a pessoa e você fortaleceu a conexão, deu uma emoção, a liberação de uma química, de uma substância química. A emoção agora é agradável, a borboleta no estômago. Não é? Sério, né, gente? A questão dos vícios é muito complexa. Muito mais complexa. Mas você procura uma experiência, vamos supor o álcool, você quer esquecer. Quer beber até esquecer. Você quer
dormir os seus sentidos, a sua mente, aí você libera a emoção, você sente fisicamente, aquela experiência física libera várias emoções de abstinência com a vida, com tudo, você não está presente, aquilo te dá um nível de conforto. Aí você busca a experiência de novo, e faz de novo, e busca de novo, e faz de novo. Então, agora você não está mais só pensando, você está fazendo fisicamente, tendo a experiência, sentindo a emoção, toda a parte física de relaxamento, seja o que você associa àquela experiência, e você faz. Só que o vício físico tem um outro problema. A dependência não é apenas mais mental. Você tem um condicionamento, uma variante física, portanto, que não é tão fácil se descondicionar. Você vai precisar de ajuda. Pessoa que fuma demais, quer parar de fumar, é interessante procurar um médico, porque eles colocam uma substância, um patch, que vai imitar a nicotina, ou seja lá, o tabaco que for, e você tem a mesma sensação até que o corpo vai se desintoxicando. Mas drogas, álcool, é outro componente. Mas estar apaixonado é um vício. Você fica apaixonado fisicamente, sabia disso? Por isso que muita gente diz, eu não consigo esquecer, porque na realidade eu não quero esquecer, porque eu quero continuar sentindo isso. Eu quero continuar gostando dessa pessoa, porque é tão bom amar. Você teve a experiência, você tem a emoção, a pessoa já nem está mais na sua vida e você continua a lembrar para você ter a mesma emoção. A lembrar, o cara não quer nem mais ver você. A menina, então, já desapareceu da tua vida e você continua. Ele falou, eu não consigo esquecer. Não é que você não consegue esquecer, que você não quer. Porque aquela emoção é física. Então, existe, obviamente, um amor espiritual. Mas estar apaixonado, gente, é algo físico. Tanto é que quando você vê a pessoa te dá, para alguns apenas borboletas no estômago. Mas para outros, atiçam outros sensos. A gente vai mudar de slide. Muito bem. Então, as nossas experiências promovem alterações no nosso corpo mental, no nosso cérebro, né? E elas marcam e elas realmente ficam e tem um efeito muito grande. Você lembra do 7º gol da Alemanha contra o Brasil na última Copa? Como se fosse hoje. Você lembra do nascimento do seu filho. Você lembra do dia do seu casamento. Você lembra do dia que você se formou. Você se lembra quando você conheceu o amor da sua vida. Tudo isso, se a gente estiver aqui nos Estados Unidos, não tem uma pessoa que não lembre aonde estava e com quem estava quando teve o ataque terrorista das torres. Aquilo está muito forte, marcado dentro de gente. Mas você não lembra o que você comeu ontem. Por que será? Porque a rotina adormece o cérebro. A rotina adormece o cérebro. Daí a importância de nós fazermos coisas diferentes. Eu já vi casais mais maduros, onde a mulher ou o homem gosta de fazer palavras cruzadas, né? Fica lá, você fica nessa palavra. Não, isso é importantíssimo, está fazendo coisas diferentes, está movimentando o cérebro. O cérebro é aquilo, ou você usa ou você perde. Porque ele precisa estar em movimento constante. Então, está acostumado para ir para o trabalho de um jeito só, faz um caminho novo. Nem que ande um pouquinho mais. Mude a sua rotina, porque senão você perde a sua cognição, ela diminui. Muito bem. Então, aí, o que acontece com as nossas experiências, a nossa emoção? As nossas emoções. Você aprende. Quando você aprende algo, ou melhor, quando você compreende algo, você acaba aprendendo. Quando você aprende, você forma uma conexão. Já aprendemos isso desde o começo, certo? Quando você aplica o que você estava
as palavras de um novo vocabulário, de uma nova língua, você consegue aplicar porque você lembra. E quando você lembra, você mantém, você intensifica aquela conexão. E quando você finalmente, depois de compreender intelectualmente ou filosoficamente, você aplica aquilo, você tem uma experiência. Essa experiência libera uma substância química no segundo cérebro, e nós chamamos essa substância, carinhosamente, de emoção. E aí vem o teste. Aí vem o teste. Você está aprendendo todas essas coisas lindas no centro espírita, você está querendo se modificar, você já está vivendo melhor, mas vem o teste. Vem o teste e você recebe um texto. Um texto, um WhatsApp, seja lá o que for, um FaceTime, o que for. Você recebe um texto, vai haver... Aliás, é tua mãe, não é? Tua mãe vai lembrar você que nesse sábado nós vamos ter um jantar em família, um jantar que é uma comemoração significativa, e a sua cunhada vai estar presente. Você detesta a sua cunhada. Você poderia ver tudo na sua frente, menos sua cunhada. Ela nunca te ajudou. Quando você mais precisou dela, ela virou as costas. É a pessoa mais sarcástica que você conhece. Estraga todos os encontros de família. Não tem um almoço que ela não jogue uma piadinha. Ô, criatura infeliz. Mas você vai ter de ver essa pessoa. E aí você começa a lembrar de tudo que você aprendeu no centro espírita. Você começa a lembrar daqueles exemplos impressionantes dos romances de Emmanuel. Há 2000 anos, o Ave Cristo, renúncia, 50 anos depois, até o próprio Paulo Estevão. E você fala, nossa, mas eu estava vivendo tão melhor. Mas agora eu vou encontrar esse infeliz. Será que eu não aprendi nada depois de tudo, de todos esses meses? Eu quero viver o amor. Eu quero perdoar e me libertar. Eu realmente quero viver aquilo que eu acredito e admiro. E você começa a reviver isso na sua mente. Você começa a perceber, está aí a sua cunhada, né, se interferindo na sua vida o tempo todo. A sua vida, se ela não pudesse existir nesse mundo, não é? A família é bem normal, se não fosse ela, quer dizer, quase normal. Não é? Você fala, puxa vida, eu vivo nessa família, essa família que eu tenho, eu aprendi no Espiritismo que aqui eu mereço. Como é que eu posso viver esses conceitos no meio dessa família interessante? E com essa cunhada incrível. Aqui, olha a cunhada. Ela vai estar presente. Aí você lembra que você aprendeu que lá falaram que no Livro dos Espíritos, os mentores responderam que a vontade, na realidade, para a gente combater as nossas más tendências, na realidade, a gente precisa de muito pouco esforço. Basta vontade. Basta querer. Basta querer. Eles nos lembram que muitas pessoas querem. Mas o esforço, na realidade, é pequeno. A decisão é tudo. E você, querendo viver, querendo dar a Deus ao seu homem velho, você começa a pensar no que você está pensando. Você começa a pensar no que você está sentindo. Nessa raiva que você ainda sente da sua cunhada. Você começa a pensar no que você está pensando. Para nós, isso é o quê? Reflexão. Você começa a refletir. A neurociência chama isso de metacognição. E quando você começa a pensar no que você está pensando e observar o que você está sentindo, você tem a chance, você tem a oportunidade de mudar o seu pensamento e a sua postura mental.
Isso é a reforma íntima. É esse instante sagrado que você pensa no que você está pensando. Que você observa o que você está sentindo. É esse momento que você tem a chance de interferir no seu comportamento e na sua postura mental. E esse é o momento sagrado da transformação interior. E o seu cérebro vai lhe ajudar. O seu A gente está falando do cérebro hoje, vamos deixar o coração em paz. Deixa o coração em paz. Tem uma conexão, foram descobertas mais de 40 mil células no coração recentemente, que se assemelham aos neurônios. Eles chamam de sensorites. Por isso que hoje dizer que nós pensamos também com o coração não é mais absurdo. E um outro foco atual é buscar a coerência entre o coração e o cérebro. Mas vamos falar no cérebro. O cérebro vai te ajudar a mudar. Você vai ver que o coração é uma figura de linguagem aqui, mas o cérebro não vai ser. Porque quando você começa a refletir e querer mudar, você vai ativar essa parte frontal do seu cérebro, que na realidade é chamado de lobo frontal. E essa parte aqui da testa, incrível, né, que eles mostram aquele olho, aquela coisa toda, essa parte vai auxiliar você a encarar essa sua cunhada no próximo sábado. Só um segundinho, eu preciso terminar essa parte, que essa é vital agora. O lobo frontal, a parte frontal do seu cérebro vai funcionar como um controlador de volume num aparelho de som, por exemplo. Porque você está querendo mudar, o que o seu lobo frontal vai fazer? Ele vai mandar mensagens para os seus neurônios, dizendo: desconecta a raiva da cunhada, desconecta a conexão da mágoa, desconecta o ressentimento. Então, o que vai acontecer aqui? Você, literalmente, vai começar a ter desconexões, literalmente, de um neurônio do outro. Então, aquela conexão referente, eu detesto a minha cunhada, essa parte vai influenciar bioquimicamente, e ela começa a se liberar. Mas a parte dessa conexão que diz, ela tem qualidades, eu posso encarar, eu posso perdoá-la, ela teve uma vida difícil, ela teve uma infância difícil, ou não. Ela cria 2 filhos sozinha. Então, não é à toa que ela é tão amarga. Você começa a compreender a pessoa, ver a pessoa numa nova perspectiva. E quando você começa a pensar diferente, você faz conexões diferentes. E quando você começa a pensar diferente, faz conexões diferentes, você vai sair daquele jantar parecendo esse anjo. Porque o seu cérebro vai lhe ajudar, além do que a parte frontal do seu cérebro vai funcionar também como aquele que vai lhe ajudar, antes de chegar no dia do jantar, vai lhe ajudar a formar um caminho neural, formando uma imagem na sua mente de você sendo uma pessoa melhor. Então, antes de você chegar no jantar, por você estar tendo essas reflexões, você já está se vendo de forma diferente. E o seu cérebro auxilia neuronalmente a você, no dia que encontra a pessoa com quem você não tem estima, a agir diferente. Então, há, na realidade, um processo de coerência, de equilíbrio entre aquilo que você quer ser e aquilo que você ainda é. Você ainda tem raiva dela. Você ainda tem circuitos. Aqui, esse aqui é o circuito da raiva da bendita
da cunhada, mas tem esse circuito que vai dizer, ela cria 2 filhos sozinha. Ela tem qualidades. Então, nós vamos ver que, literalmente, o seu cérebro, especificamente a parte frontal dele, vai auxiliar a você formar conexões e desconectar outras negativas. E nós vamos ver isso Vamos ver como isso acontece em alguns instantes, mas isso tem um aspecto mais interessante ainda. No que você está tentando ser uma pessoa melhor, detestar menos a sua cunhada, buscando compreendê-la, você lembre que você ainda tem essas conexões lá dentro de você, no seu cérebro. Você está apenas querendo formar novas conexões. Em termos neuronais, vai acontecer uma coisa muito interessante. Para que haja a formação de novas conexões a partir daquela célula nervosa, a influência da vontade, o poder da vontade vai ser decisivo. Porque vamos imaginar, vou voltar aqui. Vamos imaginar essa célula aqui, com essa conexão, eu compreendo minha cunhada, e essa conexão aqui se desvinculando, que é aquela que você ainda detesta. Mas você veja que a célula é uma só. Então, aqui se formou uma sinapse, aqui está se desvinculando, se desconectando essa sinapse. E a forma que isso literalmente acontece é que, para formar sinapses, a célula se utiliza de uma cola. Essa cola está aqui, ó. Então, você tem aqui a conexão, existe um fator chamado de neurogrowth, é o fator de crescimento, que eu vou chamar de cola, bioquimicamente falando, só tem uma quantidade única desse fator, dessa cola. Como você só está mentalizando a sua melhora, essa cola vai roubar dessa outra conexão aqui que você detesta, a cunhada, vai roubar a cola dessa conexão que já estava formada para formar essa nova conexão. Então, o seu próprio organismo, por influência da vontade, vai auxiliar você a formar uma nova mente, uma nova disposição mental, uma nova postura mental. E, em termos práticos, acontece da seguinte forma. Eu vou pedir para vocês apagarem Então, vamos aí. Vamos ver como isso... Vocês poderiam apagar essa luz aqui, porque realmente é muito interessante isso. Apaga, por gentileza, aqui a luz do pódio. Aqui. Você tendo pensamentos positivos em relação à sua cunhada. O vermelhinho são os pensamentos negativos que ainda existem. Mas quando você começa a fortalecer o pensamento positivo, a vontade descola, rouba a cola das conexões negativas, fortalece as positivas e você sai dessa reflexão mental, não só fortalecido, mas modificado. Literalmente modificado. O seu cérebro literalmente lhe auxiliando a melhorar. Olha aqui a cola. Saindo de uma conexão para fortalecer a outra. Está literalmente roubando a cola, o fator de crescimento, ó, e liberando. Ó. Não tem mais força, libera. Isso é o pensamento de você detestando a cunhada, você lembrando o quanto ela não foi boa para você, isso você só tem o pensamento da compaixão dentro de você agora. Fortalecido pela sua decisão, pela sua vontade de amar.
transformar esse neurônio ruim para bom, em vez de ele ser descartado? Você transforma esse neurônio desconectando as conexões negativas. É assim que você transforma. Isso tem tudo a ver com o perdão. Esse pensamento aqui é o do perdão. Literalmente vai acontecer isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui é em vida real, né? Que está acontecendo de verdade na gente, ó. Olha aqui. Eles estão literalmente se desconectando. Ó, formando novas conexões e se desconectando. Isso é impressionante, gente. E é importante, nós estamos terminando. Não sei como, mas nós estamos terminando, apesar de termos invadido um pouquinho. Vocês aguentam mais 3 minutinhos? Acendendo essa luz, por gentileza. Existe um outro pedaço de informação importantíssimo, né? Porque nós sabemos que na influenciação da formação dessas conexões mentais, existem influências espirituais. Então, nós não temos apenas a sua vontade em processos, sobretudo em processos de desamor, você sintoniza com espíritos que não amam. E se os espíritos não amarem a você, eles vão procurar jogar você no poço. E a melhor forma deles jogarem você no poço é incentivando você a odiar, a ressentir, a magoar, a deprimir, a ter pensamentos negativos, de ansiedade, de experiências negativas. A vida foi ruim até agora, eu não posso esperar nada melhor dela. São esses pensamentos que eles colocam na cabeça da gente. Mas para que você vai tentar se reajustar com a sua cunhada nesse jantar? Você não pode deixar para o outro? Não está na hora ainda. Espera um pouco mais. Lembra o quanto que ela te fez? É isso que eles colocam. Então, eles também têm influência na solidificação dessas conexões negativas. Yes. Não necessariamente. A pergunta é, perdoar é ter de conviver com a pessoa? Não necessariamente. Você se liberta perdoando. Para você, a pessoa não vive mais dentro de você. Existem pessoas, inclusive, que seria perigoso você voltar a conviver. Pessoas que praticaram abusos financeiros, sexuais, emocionais, são pessoas tóxicas e perigosas. Mas você perdoando, você tira o poder dessas pessoas sobre você. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Você que se liberta. A sua mente passa, as suas conexões serão outras. Elas passam a focar no que é melhor para você. Não aquela influência negativa, tóxica, depravada da influência de pessoas que nos fizeram mal. Só que tem um detalhe muito importante. Só que é você, olha, todo feliz, né? Todo feliz encontrando a cunhada, um jantar mais harmonizado. Você não precisa lá ficar de amizadezinha com ela, basta ser educada. Não é? Você que virava a cara, fazia de conta que não via, pelo menos você se torna uma pessoa mais educada, mais cordata. Não é? Então você cumprimenta. Aí, quem sabe, até surge a oportunidade de um café, mas não precisa ter a oportunidade de um café. Seja educado. É o primeiro passo, você concorda? Primeiro passo. Você fica naquela ansiedade, eu vou ter esse jantar, não lembra de ninguém mais que vai encontrar, só lembra da cunhada. Não é uma pena. Quando isso acontece, gente, sobretudo em festas de final de ano, aquele nervosismo, você saber que você vai encontrar com alguém com quem você não estima. Então, seja educado. Seja educado. Só que mesmo que você já tenha conseguido realmente perdoar essa pessoa, focando nas faculdades dela, nas qualidades dela, não é suficiente você ter perdoado uma vez. Essa é a informação final do dia. Você vai ter de fazer muitas vezes, em outros jantares, em outros almoços, em outras reuniões. Não é suficiente. Lembra que para nós aprendermos algo novo, para nós praticarmos algo novo, nós formamos uma conexão, mas para solidificar essa conexão, você precisa o quê? De lembrar, de praticar
para que aquela conexão se firme. Então, não é suficiente perdoar uma vez só. Quantas vezes vai ser necessário? Não sei. Até aquela pessoa sair da sua mente. Até você encontrar com aquela pessoa, ela não te dá mais palpitação. Então, veja, quanto tempo você se ressentiu dessa pessoa? Ainda vai precisar um tempo para não se ressentir mais. Então, o perdão é uma decisão, não é uma emoção. Você decide perdoar a pessoa. Se você for esperar sentir uma florzinha no coração, a paz, você não vai perdoar. Você tem que fazer de novo, até que aquilo toma conta de você. E é o que você é. E é essa a essência dessa palestra. É nós chegarmos aqui. É nós fazermos tantas vezes aquele ato generoso, aqueles pensamentos mais positivos, aquela disposição de viver melhor, de escolher melhor. Eu não estou apenas falando de perdoar, fazendo escolhas sadias. Você precisa fazer tantas vezes até aquilo se tornar um hábito. Fazer parte da sua essência é quando você sai apenas do pensar, sai apenas do sentir. Eu não me sinto bem, acaba isso. Aquela sensação, aquele pensamento, não é mais físico, faz parte do seu ser. É quando você chega nesse ponto que nós podemos dizer com os espíritos, que o bem faz parte de você, ele se tornou um hábito. É aí onde nós queremos chegar. E entendamos o bem como sendo o bem-estar, o bem viver, o bem amar. Tudo que vem de bom com o bem, os espíritos de luz não precisam raciocinar em termos de bem. Eles já são o quê? Bons. E nós também podemos ser, exercitando uma vida inteira. E é assim que nós vemos que o nosso cérebro pode nos auxiliar a modificar o tecido da nossa alma. Nós fisicamente modificando o nosso cérebro, ele pode ser um instrumento para nos auxiliar a pensar melhor, sentir melhor, viver melhor. O conhecimento, a informação é para a mente, mas a experiência é para o coração. A vivência é do coração, a vivência é do amor, por você e pelos outros. Qual é o tipo mais perfeito que a humanidade já teve como modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. É o Cristo. É uma palavra. E é essa a proposta espírita, amados irmãos, de nós, finalmente, trazermos o Cristo, o Espírito crístico do amor, para dentro do nosso coração. Muita paz a todos. Muito obrigada a todos.